Então nós vamos estar fazendo a leitura de mais um capítulo da Bíblia, né? Essa Bíblia você pode encontrar lá no Google digitando Bíblia, aí um espaço e meio, espaço Viva. É uma versão mais atualizada, né? As palavras elas são mais vivas porque elas são direcionadas mais para o dia de hoje. Muitas pessoas não gostam dela, mas eu particularmente acho muito proveitosa, tá? Então que Deus, o Todo-Poderoso, possa estar iluminando o seu coração enquanto você estiver lendo essa palavra, que você estiver ouvindo esse vídeo, que coisas novas Deus venha trazendo no seu coração. E não somente enquanto você está lendo isso, mas no seu dia a dia, né? Que Deus desperte no seu coração esse alto desejo de estar lendo a sua palavra, de estar se dedicando aos seus caminhos, de estar se envolvendo com a sua obra, tá? Então nós vamos começar aqui a leitura em Marcos, capítulo 5, que diz assim: Quando eles chegaram ao outro lado do lago, um homem possesso de demônio veio correndo do cemitério, bem no momento em que Jesus estava saindo do barco. Este homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre era preso com algemas e correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas nos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. O dia inteiro e pela noite adentro ele vagava entre os túmulos e nos montes desertos, gritando e cortando-se com pedaços agudos de pedra. Quando Jesus ainda estava longe na água, o homem viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele. Então Jesus falou ao demônio que estava no homem e disse: Sai, espírito mau. E ele deu um grito terrível e clamou: Que fazer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Pelo amor de Deus, não me maltrate. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus. E o demônio respondeu: Legião, porque há muitos de nós aqui neste homem. Então os demônios suplicavam-lhe com insistência que os mandasse a alguma terra distante. Ora, aconteceu que havia ali uma grande quantidade de porcos, ali por perto do monte acima. Manda-nos para aqueles porcos, pediram os demônios. Jesus deu-lhes permissão. Então os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. E estes atiraram-se pelo precipício da encosta do monte e caíram dentro do lago, onde afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para os lugares e os campos próximos, espalhando a notícia enquanto corriam. Todos saíram correndo para ver por si mesmo. E uma grande multidão se reuniu logo onde Jesus estava. Mas assim que viram o homem sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. Aqueles que viram o que tinha acontecido estavam contando aquilo aos outros, a todos. A multidão começou a insistir que Jesus fosse embora, e os deixasse ir embora e os deixasse em paz. Por isso ele voltou para o barco, e o homem que tinha estado possesso dos demônios suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus disse: Não, volte para o meio dos seus amigos, disse ele, e diga-lhes que coisas maravilhosas Deus fez por você, e como ele foi misericordioso. Portanto, o homem partiu a visitar as 10 cidades daquela região e começou a contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele, e ficavam admirados. Quando Jesus tinha atravessado o barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão ajuntou-se ao redor dele, na praia. O líder da sinagoga do lugar, chamado Jairo, veio e prostou-se diante dele e suplicou-lhe que curasse sua filhinha. Ela está a ponto de morrer, disse em desespero. Por favor, venha pôr suas mãos sobre ela para que ela possa viver. Jesus foi com ele e uma multidão seguiu tão de perto, que quase o atropelava. Entre a multidão estava uma mulher que sofria durante 12 anos de hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tanto com eles, que ficou pobre sem ter melhorado. Aliás, piorou. E ele tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou
ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou as suas roupas. Porque ela pensava consigo mesmo, se eu apenas tocar na roupa dele, serei curado. E realmente, logo que tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que saía poder curativo dele, e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos dele disseram: esta multidão toda está apertando em volta do Senhor e ainda pergunta quem tocou. Porém ele continuou, olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo ao compreender que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Ela disse: filha, a sua fé fez você ficar boa, vá em paz, curada da sua doença. Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo com a notícia de que a filha dele tinha morrido, e não havia mais necessidade de Jesus ir até lá. Porém, Jesus não fez caso dos comentários dele e disse: Jairo, não tenha medo, apenas confie em mim. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro e muita lamentação. Ele contou e falou ao povo: por que todo este choro e este alvoroço? A criança não morreu, está apenas dormindo. Riram-se dele com zombaria, mas ele mandou todos saírem. E tomando o pai e a mãe da criança e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde estava deitado. Segurando a menina pela mão, ele disse: levanta-se, menina. Tinha ela 12 anos de idade. Ele saltou e começou a andar. Os pais ficaram muito espantados. Jesus os proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou-lhes dar alguma coisa para ela comer. Então chegamos aí ao final de mais um capítulo da Bíblia, Mateus 5, que a glória de Deus, que o poder sobrenatural de Deus venha sobrenaturalmente na sua família, na sua casa, que venha na sua empresa, que venha nos seus negócios, que a mão de Deus venha atuar como nunca atuou na sua vida, mas que você também possa abrir o seu coração a essa palavra como você nunca abriu o coração a essa palavra, porque a palavra que acabamos de ler, ela é uma palavra viva, é uma palavra que faz toda a diferença. Que Deus possa continuar te abençoando em Cristo Jesus, derramando as suas bênçãos sobre a sua vida, que as portas dos céus e as janelas dos céus possam estar abertas a você, mas que o seu coração também possa estar totalmente aberto ao Senhor Jesus. Se você está ouvindo esse vídeo pelo YouTube, dá um joiazinho aí se você gostou do vídeo, inscreva no nosso canal, e logo abaixo desse vídeo tem uma partezinha para compartilhar. Compartilhe esse vídeo no YouTube e outras redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.